Thiago Almada recusa a proposta milionária da Arábia Saudita. Torcedores do Flamengo invadem as redes do Meia, que encerra hoje a sua participação na Copa do Mundo. Cruzeiro entra firme na disputa com o Flamengo pela contratação do volante Zé Lucas, de 18 anos, do Sport. E mais, técnico Leonardo Jardim perde mais um jogador lesionado. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família, que seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Hoje um domingão diferente, né? Domingo de final de Copa do Mundo. E aí, quem vai conquistar o título? A Argentina? Espanha? Vai ser no tempo normal? Vai ser nos pênaltis? Vai ter gol de Lionel Messi? E Lamine Yamal vai marcar? Deixa aqui nos comentários o que você acha, hein? Vamos fazer esse termômetro aí para ver, né, se a maioria está torcendo para a Argentina ou se está torcendo para a Espanha. Aliás, depois de hoje teremos aí a definição do futuro de Thiago Almada. O Flamengo tem há algumas semanas o jogador como seu alvo principal para o meio-campo e avançou muito nas negociações com o jogador e também com seu clube, o Atlético de Madrid. Só que a Argentina vai jogar aí essa final, não teremos nenhuma definição hoje, é possível que teremos aí durante essa semana a conclusão dessa novelinha, né? Thiago Almada. A gente traz aqui algumas informações, porque o Almada na Copa do Mundo fez 5 jogos, apenas 3 como titular, hoje deve iniciar no banco de reservas novamente. Ele tem nenhum gol, nenhuma assistência. Foram 242 minutos jogados. E aí, depois da Copa do Mundo, o staff, né, amanhã vai se reunir aí com o Thiago Almada para bater o martelo e decidir o futuro. O jogador, assim como todos os outros que foram eliminados da Copa do Mundo, terá aí pelo menos 10 dias de férias, vai descansar, vai viajar, vai curtir com a família, mas nesse período, né, obviamente ele vai decidir aí o seu futuro. O Atlético de Madrid já aceitou vender o jogador, inclusive já negociou com o Flamengo, só depende do Almada, né? O Almada é que vai trazer aí a decisão final, né? É do jogador, única e exclusivamente do jogador. Na noite de ontem, torcedores do Flamengo invadiram as redes do meia argentino, pedindo para ele jogar no Mengão, aí colocaram lá os emojis vermelho e preto, coraçãozinho vermelho e preto, vem Thiago Almada, vem pro Mengão, é aquela festa que a torcida do Flamengo faz sempre que o clube está negociando com um jogador importante no futebol europeu. A melhor proposta que o Atlético de Madrid tem hoje é a do Flamengo, tá? Nenhuma proposta chega próxima à proposta do Flamengo. E não tem proposta de clube europeu. Todo mundo sabe que a prioridade do Almada é permanecer na Europa, só que não tem proposta. E aí como é que você vai permanecer lá no futebol europeu se você não tem aí nenhum clube interessado? Aí fica difícil, né? O Flamengo botou 30 milhões de euros na mesa, 176 milhões de reais, claro que não é à vista, é parcelado. E a novidade que a gente tem a respeito do Thiago Almada é que ele recusou uma proposta, senhoras e senhores, milionária da Arábia Saudita para ganhar 5 vezes mais o que ele ganha no Atlético de Madrid. Imagina, né? Qualquer pessoa aí, você está no seu trabalho, aí vem uma outra empresa e fala assim, te dou 5 vezes mais do que você está ganhando lá na sua empresa. Você vai mudar de vida, né? E o Thiago Almada recusou na hora. Não, eu tenho futebol, não vou para a Arábia agora, não é o momento, enfim. Então, o jogador está sempre aí muito bem focado, né? Ele quer continuar na Europa, se não tiver a proposta, a tendência é que ele venha para o Flamengo. Mas os árabes colocaram aí o carvão na mesa, 5 vezes o salário, a proposta de salário, né, do que ele recebe lá no Atlético de Madrid. Dinheiro não é problema para os árabes, o problema é que não é ainda um mundo em que os jogadores saem jovens para lá, né? Bom, assim, quando estão na metade para o final da carreira, enfim,
mas não é o caso do Thiago Almada, que ainda é um jovem jogador. Apesar de não ser um titular absoluto da Argentina, né, apesar de não ter dado certo lá no Atlético de Madrid, é um jogador que tem aí mercado, né, em grandes clubes. Mas vamos aguardar, teremos a definição essa semana inclusive teremos a definição do caso Thiago Almada. Bom, enquanto isso a janela vai abrir, hein? Aliás, a janela abre agora, semana que vem, no início da semana que vem, abre a janela. A gente sempre falou, né? Depois da Copa do Mundo, abre a janela do meio do ano, a última janela da temporada. Né? Pra gente aqui, a janela do meio de temporada, para eles lá, a janela de início de temporada. A temporada vai começar nas principais competições europeias. E o Flamengo tá aí se movimentando, além do Almada, quer contratar um ponta e quer contratar mais um jogador. E o Flamengo está negociando com o Sport a contratação do volante Zé Lucas, só que ganhou uma concorrência de peso. O Cruzeiro entrou firme na disputa pelo volante de 18 anos. As ofertas de ambos os clubes estão em análise, sem qualquer definição até o momento, né? Até amanhã desse domingo não tem definição sobre qual proposta é melhor, se é a do Flamengo, se é a do Cruzeiro, se o jogador já aceitou, não. Flamengo e Cruzeiro permanecem em condições de igualdade nas tratativas e o destino do atleta será definido nas próximas horas. Por Zé Lucas, Flamengo discute com o Sport um pagamento de 2,5 milhões de euros, 14,6 milhões de reais, além de bônus por performance estipulados entre 3 a 4 milhões de euros. Tudo isso pode chegar a 36 milhões de reais, a quase 40 milhões de reais, o Flamengo colocando aí esses valores na mesa. Outros clubes que monitoram a situação do jogador: Brighton, da Inglaterra, Real Betis, da Espanha, 2 clubes da França e um clube russo. Esses clubes monitoram a situação do Zé Lucas, eles estão mais distantes, né? Flamengo e Cruzeiro estão aqui do lado, né? E com mais chances aí. Então, gente, essa decisão aí, quem vai tomar é o Zé Lucas, porque o Sport já aceitou vender o jogador. Inclusive afastou o garoto dos próximos jogos. Ontem ele não entrou em campo contra o Operário, né? O Sport, inclusive, tomou um empate em casa no finalzinho, rapaz. Que time é esse? É time de Série B, né? Não adianta. E aí, ele estava lá no camarote, né? No estádio assistindo o jogo. Ele não entrou em campo. Aliás, ele está afastado dos próximos jogos até resolver essa parada aí, essa pendência, essa negociação aí. Flamengo e Cruzeiro estão firmes na briga, na disputa, para contratar aí o volante Zé Lucas, do Sport, bom jogador, garoto que a princípio para o Flamengo viria para o Sub-20, para o Cruzeiro iria disputar a posição ali já nos profissionais. Eu acho que o Zé Lucas vai escolher o Flamengo, porque não dá para comparar as duas equipes, né? O Cruzeiro é SAF, o Flamengo não é SAF, só que o Flamengo disputa todos os títulos da temporada, todos os anos, né? O Cruzeiro ainda não aconteceu, com tantos investimentos lá do Pedrinho Lourenço, enfim. Eu acho que ele vai escolher o Flamengo. Mas vamos ver, né? Nas próximas horas, qualquer novidade, qualquer atualização, a gente informa aqui. E a bruxa tá solta, hein? O Leonardo Jardim perdeu mais um jogador lesionado. Autor do último gol, né, da vitória por 4-2 diante do Olímpia, o atacante Luiz Araújo sofreu uma entrada por trás, lá ele, no segundo tempo, torceu o joelho e precisou ser substituído. O atacante imediatamente colocou uma bolsa de gelo no local ali, ainda no banco de reservas, lá no estádio Mané Garrincha, e vai passar por exame de imagem na reapresentação para saber a gravidade do problema. Mas internamente já há uma grande preocupação por uma possível lesão. No último sábado, o atacante desembarcou mancando no Rio de Janeiro, como revelado aí pelo site Coluna do Fla. Mesmo antes do resultado do exame, muito provavelmente Luiz Araújo será desfalque de Leonardo Jardim contra a Chapecoense quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Mais um lesionado. E o técnico Leonardo Jardim mostrou preocupação na última coletiva. Ele falou abertamente sobre os lesionados, né? Você tem um De La Cruz que você não pode contar com ele. Você tem agora o Luiz Araújo que se machucou depois de uma entrada lá do jogador do Olímpia. Aí você tem o Arrascaeta, que ainda não está recuperado 100%, está aí na fase final de recuperação. Você tem o Paquetá, que se lesionou com a camisa da seleção brasileira. E aí você vai afunilando, né? Faltam peças. E agora começa a Vera, né? A reta final da temporada e o Flamengo não pode perder pontos no Campeonato Brasileiro.
Tem jogo importante contra o Chapecoense, depois tem jogo contra o São Paulo, e assim vai. E aí já tem jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores no mês que vem. Não pode dar mole, né? E o Leonardo Jardim mostra essa preocupação aí com os lesionados, porque não chega ninguém. O Flamengo não contrata ninguém, né? E aí? Cadê o Boto? Tá trabalhando, não tá? Já tá encaminhado? Vai anunciar agora? A partir do momento que a janela abrir, o Flamengo vai anunciar os reforços? Não vai? Então tá demorando. E, consequentemente, o técnico mostra aí preocupação, porque já pediu reforços. Esses reforços não foram entregues. Os jogadores que ele tem à disposição estão se machucando. 2 dos principais jogadores do meio-campo estão fora, que é o Arrascaeta e o Paquetá. Agora perdeu aí o Luiz Araújo. Já não pode contar com o De La Cruz. E aí vai afunilando o negócio, vai ficando estranho. Mas a gente torce para que tudo dê certo. A janela não abriu ainda, vamos dar um voto de confiança aí, mas que bate assim uma preocupação. Isso aí não dá para mentir. Olha, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso Shopping do Rafla. São diversos produtos do Flamengo, para sua casa, para o seu carro, para o seu pet. Tem eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, TVs, tudo de vestuário, né? Você encontra qualquer produto de Flamengo e 2 coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto, qualquer compra, você dá uma moral aqui para o nosso canal, que somos afiliados das maiores lojas de e-commerce do país. Tá em casa, você não precisa nem sair, não precisa pegar trânsito, enfrentar fila, nem nada. Você escolhe aí o seu produto, vê lá a avaliação lá, o produto é bom, tá lá as fotos lá, tudinho direitinho, pá, eu quero esse. Você vai lá, clicar lá para comprar o produto, vai colocar os seus dados, seu endereço, né? E vai realizar o pagamento, pronto, vai chegar na sua casa, entregue em todo o Brasil. É o Shopping do Rafla. Aliás, tem um link aqui do nosso canal gratuito de ofertas exclusivas todos os dias. Grande abraço para você, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão neste domingo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!